Muito bem, voltamos a falar do Salão Ana Festas. A Rádio São Francisco FM está transmitindo ao vivo o primeiro debate da história de São Francisco de Itabapoana, ao vivo para uma emissora de comunicação, que é a Rádio São Francisco FM. Quero desejar uma boa noite a todos que nos acompanham também pelo blog do Paulo Noel. Por gentileza, vamos voltando para os seus lugares. Por gentileza, vamos voltando para os lugares. Olha, nesse bloco, candidato pergunta para candidato. É o momento mais aguardado do debate. Eu peço às coligações, aos correligionários que mantenham a calma. É natural que neste debate possa haver uma palavra de um candidato que gere uma reação do candidato adversário, como deste bloco para o sexto bloco, que é o bloco das considerações. Não haverá intervalo. A ordem de fala final dos candidatos será sorteada agora. Nesse momento, o candidato Frederico Barbosa Lemos, está aqui o papel com o nome dele, e candidato Pedrinho Xerene. Nesse momento, nós vamos fazer o sorteio da ordem das considerações finais. Uma vez vencido esse quinto bloco, a gente faz as considerações finais. Eu vou sortear agora para a gente saber quem vai iniciar as considerações finais e quem vai concluir o debate. O primeiro papel que sair vai começar as considerações finais. Pedrinho Xerene fará primeiramente as considerações finais e Frederico Barbosa Lemos vai terminar as considerações finais. Nesse momento, candidato pergunta para candidato. Neste quinto bloco, por sorteio, o primeiro a formular a pergunta será o candidato Frederico Barbosa Lemos. Frederico, o senhor tem 1 minuto para formular a sua pergunta. Candidato Pedrinho Xerene, o senhor conhece Jorge Alves Martins? Jorge Alves Martins, ele era gerente e ainda continua gerente das empresas do seu saudoso pai, que hoje você as mantém. Ele era, aqui na Prefeitura de São Francisco de Itabapoana, ele exercia o cargo de presidente da Comissão Permanente de Licitação. Ele era gerente das empresas do seu pai e era presidente da Comissão de Licitação, aquele que abre os envelopes das obras, dos processos licitatórios da Prefeitura. O senhor vai trazer o seu Jorge Alves Martins de volta para a Prefeitura? E eu acrescento o seguinte questionamento. O senhor, à época, era gestor do Fundo Municipal de Saúde. O senhor foi multado pelo Tribunal de Contas. Como é que o senhor explica à população? Se o senhor apenas na Secretaria de Saúde como gestor já foi multado, como governar tantas secretarias em São Francisco? Candidato Pedrinho Xerene, 2 minutos e meio para a resposta. Bom, mais uma vez eu vou dizer o que eu disse em alguns momentos atrás, que eu não estou aqui para ficar participando de ofensas, né? Participar de medidas provocativas. E o que me causa estranheza, candidato, e a gente pega mentira por aí, que o senhor disse, em alguns minutos atrás, que eu não tinha capacidade para administrar a fazenda, nem minhas coisas particulares em Campos, que eu arrendei. E o senhor agora está dizendo que o seu Jorge Alves Martins é gerente dos nossos negócios em Campos. Então eu não consigo entender o senhor se meus negócios estão arrendados, ou se eles são gerentes, ou se ele é o gerente, onde a gente toma conta. E daí a gente começa a pegar realmente, né, o que o senhor vem ao longo desse tempo, dessa caminhada, tentando plantar mentira na cabeça do povo, tentando enganar a população com questões pessoais em relação ao Pedrinho Xerene. Mas eu não vou aqui entrar nesse mérito dessa questão. Eu desconheço até multa de Tribunal de Contas, que eu tenha sido durante o gestor, né, do Fundo Municipal de Saúde, né? E eu encerro aqui dizendo que a gente está aqui para debater realmente propostas, debater projetos, e eu estou disponível à disposição do senhor para debater realmente propostas e projetos que venham ao interesse do povo de São Francisco. Candidato Frederico Barbosa Lemos, 1 minuto para a réplica. Infelizmente, o eleitor ficou sem a resposta. Eu gostaria tanto de saber
a verdadeira resposta, mas infelizmente não conseguimos. Está aqui, candidato Pedrinho, Tribunal de Contas, uma carta do Tribunal de Contas, daqui a pouco eu te passo para refrescar a sua memória. Eu quero frisar que eu não vou colocar ninguém da minha família, irmão, primo, pai, mãe, para governar junto comigo, não. Nós temos pessoas capacitadas em São Francisco de Itabapuana que realmente querem o bem desse município, porque a minha família não precisa de emprego na prefeitura. Nós temos, sim, que gerar emprego nessa cidade para quem mora aqui. Porque não adianta você ouvir um candidato que não consegue nem responder uma pergunta feita pelo outro candidato, se nesse momento ele já ficou nervoso, imagine uma situação grave acontecendo nessa cidade. Entenderam? É simples. Muito obrigado, candidato. 1 minuto para a tréplica, Pedrinho Xerém. Bom, como eu falei, eu estou bem tranquilo. E o candidato, ele valoriza tanto a nossa gente, como já foi aí colocado em outdoor espalhado pelo município inteiro. E assim que ele assumiu, 80% do secretariado vem do município de Campos, né? E isso quem diz é o povo de São Francisco. Isso quem diz é a população por onde a gente anda e caminha. E dizer que não vai colocar tios, parentes na prefeitura, e o senhor fez uma referência na nossa época, dizendo o tempo que eu fiquei secretário, que Pedro Xerém me botou como filho, como secretário de saúde e outros parentes a mais, mas não é isso, candidato, que a gente escuta da população quando fala que tem que ir lá em Guaxindiba para reuniões com seu pai, porque tudo passa por lá pela prefeitura, né? Então a gente tem que colocar a mão na consciência e saber realmente o que diz. Muito obrigado, candidato. Segunda pergunta, essa pergunta será formulada pelo candidato Pedrinho Xerém. O senhor tem 1 minuto para fazer a sua pergunta, candidato. Bom, já que o candidato insiste nas questões pessoais, eu quero saber do candidato, caso ele seja eleito, ou até mesmo agora que o senhor é prefeito, se o senhor pretende cobrar do seu pai os 14 milhões do antigo FUDEB que o senhor Barbosa Lemos deve à prefeitura, sido condenado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro por desvio de dinheiro público na educação. Candidato Frederico Barbosa Lemos, 2 minutos e meio para a resposta. Eu quero só lembrar ao senhor que Frederico Barbosa Lemos é uma pessoa, Barbosa Lemos é outra pessoa, que emancipou esse município, foi o primeiro prefeito, o cidadão que mais realizou obras nessa cidade. Eu estou achando estranho o senhor está querendo o tempo todo envolver o meu pai. Meu pai não é o prefeito da cidade. Meu pai foi prefeito há quase 12 anos. Diferente do seu saudoso pai, que foi cassado por roubo do dinheiro do Bolsa Família, que é de conhecimento de cada cidadão desse município. Meu pai nunca foi cassado por roubo, não. Ou melhor, meu pai nunca foi cassado. E só para frisar, com relação a atraso de pagamentos, que o senhor bem disse, hoje acontece a mesma situação que nós vivenciamos há 12 anos atrás, quando meu pai era prefeito. Os seus aliados na Câmara de Vereadores, nós temos lá quase 12 milhões de suplementação para serem votados nessa cidade, para colocar mais merenda na escola, colocar remédio nos postos de saúde, colocar o leite na merenda da criança, pagar o funcionalismo em dia. O que acontecia à época está acontecendo hoje. Para o senhor ter uma ideia, os seus aliados na Câmara, ao invés de votar suplementações para atender o povo, colocaram em pauta o aumento de salário. Então, será que é assim que o senhor vai governar essa cidade? Pensar primeiro em governar aumentando salário do que pensar no povo? Eu acho que nesse momento o cidadão tem que ter consciência de que o Barbosa Lemos, que o senhor falou há pouco, ele teve todas as contas dele aprovadas na Câmara de Vereadores. Diferentemente do seu pai, saudoso Pedro Xerém, diferentemente do senhor, que enquanto gestor do Fundo Municipal de Saúde, teve contas reprovadas. Assim que terminar o debate, eu posso emprestar ao senhor para o senhor refrescar a memória. Então, ficar com ofensas vazias, querer falar do meu pai não é prefeito. E mais, se eu tiver que pegar uma orientação, eu posso pegar sim com ele, porque na minha visão ele foi o melhor prefeito de São Francisco de Itabapuana. Agora, quem vai governar é Frederico Barbosa Lemos junto com o povo de São Francisco.
Meu pai, nós temos rádio para tocar, nós temos um hotel fazenda aqui em Guaxindiba para tocar. Meu pai não tem o que fazer aqui na prefeitura, não. Quem vai governar vai ser Frederico, Sandra Henriques, que é a voz da mulher, e o povo de São Francisco. Muito obrigado, candidato. 1 minuto para a réplica. Pedrinho Xerene. Bom, eu vou mais uma vez pegar mentira pelo candidato, porque eu sou ficha limpa. É bom refrisar isso, que se eu tivesse contas reprovadas e quanto gestor, eu não poderia ser candidato a prefeito de São Francisco. Então isso já pega na mentira do candidato que o senhor está nervoso e não eu, né? Que fica querendo pegar aí situações para isso. Em relação à Câmara de Vereadores, é de conhecimento de todos de São Francisco que o senhor hoje tem a maioria da Câmara, com 5 vereadores, né? Se o senhor não teve a habilidade de conseguir dentro da Câmara de Vereadores passar mensagens, né, de interesse do governo, eu não sou vereador e ainda não sou prefeito. Serei, se Deus quiser, a partir de 1º de janeiro de 2013, aonde nós vamos, de acordo com a Câmara, ter uma relação harmônica e votar os assuntos de interesse do povo de São Francisco. Candidato Frederico Barbosa Lemos, 1 minuto para a tréplica. Aproveitar então, já que o senhor tem o presidente da Câmara como seu aliado, peça a ele para colocar em pauta para que os vereadores possam apreciar e votar a suplementação, porque o presidente da Câmara é seu aliado político e não meu. Quem coloca em pauta, bom para esclarecer o eleitor, na Câmara, quem coloca em pauta as matérias para serem votadas é o presidente, que é aliado do candidato. Então, faça um compromisso com a população que o seu presidente da Câmara vai colocar em pauta para ser votado tudo. É simples, é fácil, dê uma resposta à população de São Francisco. Só para frisar, eu tenho, por ordem e um despacho do desembargador do TRE, o desembargador Luiz Sveiter, as minhas condições verdadeiras de ser candidato a prefeito de São Francisco de Itabapoana. Então essa mentira que é pregada pelo adversário, que só o voto dele que vale, o meu vale muito mais. E eu tenho condições, através da justiça, de ser candidato, e assim sou. Muito obrigado, candidato. Eu quero agradecer o público presente que não está se manifestando e solicitar que permaneçam assim até o final do debate. Terceira pergunta. Frederico, o senhor tem 1 minuto para formular a sua pergunta. Muito bem. Candidato Pedrinho Xerene, o senhor fez um concurso público em 2002 e assim passou. O senhor foi nomeado como médico clínico geral. Para quem faz um concurso, há um tempo probatório para ser aprovado, se o senhor pode ou não permanecer no cargo público, e esse tempo probatório foi avaliado pelo senhor Gessivaldo da Silva Gomes, o Vaval de Praça João Pessoa. O Vaval, ele é técnico agrícola e passou no concurso como auxiliar de serviço de informática. Um técnico agrícola avaliou um médico para aprovar ou não, e sim, e o Pedrinho foi aprovado. Em seguida, o senhor, como secretário de saúde, pediu ao seu pai, como prefeito, para solicitar que seja reposto gratificação do senhor Gessivaldo, visto que se faz necessário devido a alguma gratidão que o senhor deve a ele. Explique isso ao eleitor, por favor, que o eleitor quer saber. Candidato agora. Pedrinho Xerene, 2 minutos e meio para a resposta. Como eu vou falar, a gente que fala a verdade, a gente não tem medo. O Vaval, ele assumiu o concurso de pouco tempo para cá, se não me falha a memória, porque eu já não me lembro quanto tempo que ele tem de concurso público, né? Fui aprovado, sim, no concurso público aqui de São Francisco. Fui aprovado, como fui aprovado em outros municípios, né? Acho porque tem capacidade e competência para passar em um concurso público. Acho que tem capacidade e competência que passei no vestibular de medicina, fiz minha residência médica, fiz 2 cursos de pós-graduação e, ao contrário do senhor, que eu não sei, né, a sua formação, né? Sem contar que leva no seu histórico também, que já teve um secretário de saúde como veterinário no primeiro mandato, né, do seu pai, e que comparava a Val como um técnico agrícola, né? Mas, falando em relação à questão do concurso, né? Tem companheiros aqui, tem o doutor Reinaldo que é procurador de carreira, né? Não é candidato, mas que foi aprovado também no concurso, hoje é assessor do senhor de campanha, né? E que foi um dos organizadores também, junto na época do concurso público municipal, e que está ao lado do senhor até para tirar,
né, qualquer dúvida que o senhor possa ter, colocando aí também, aqui para os nossos ouvintes, para os internautas, para os nossos convidados, algum motivo de querer plantar uma maldadezinha sequer no pensamento de cada um, dizendo que o Pedrinho Schereni não teve aí a capacidade de passar, ou não sei o que o senhor, né, teve aí em mente quando o senhor formulou essa pergunta para a gente, né? Mas quero dizer que passei no concurso público, hoje estou até hoje afastado por causa da campanha, fiquei de licença sem vencimento, quando o Beto e o senhor assumiram a prefeitura, licença sem vencimento, sem ganhar um centavo sequer da prefeitura nesses 3 anos e meio, 4 anos, né? Ganhei sim quando eu fui secretário, ganhei sim quando trabalhava de plantão no Hospital Municipal Manuel Carola, trabalhei e recebi para aquilo que estava trabalhando. Candidato Frederico, 1 minuto para a réplica. Infelizmente, o candidato, mais uma vez, não conseguiu responder a nossa pergunta. Vou refrescar mais uma vez sua memória. O Gessivaldo da Silva Gomes, ele é técnico agrícola e passou no concurso como auxiliar de serviço de informática. Ele que avaliou o senhor, um técnico agrícola, será que tem capacidade para avaliar um médico clínico geral? Fica aí a pergunta que o senhor não respondeu. E vale ressaltar que nós temos que ter compromisso com essa cidade. Porque ficar no âmbito das mentiras, isso não cola mais. Você questionar minha formação, graças a Deus, seu pai te deu condições de, no Rio de Janeiro, se formar médico. Eu não tenho minha formação de 3º grau ainda, porque eu vivo dos meus negócios. Eu não vivo de prefeitura, eu não vivo de cargo público. E eu fico triste do senhor me questionar, porque tem tantas pessoas que nem sabem ler e escrever. Se o senhor está questionando a minha formação, imagine quem é analfabeto. É com tristeza que eu digo isso. Candidato Pedrinho Schereni, 1 minuto para a tréplica. O senhor tenta mais uma vez confundir a cabeça do povo, e quando o senhor questiona, né, a minha questão funcional, eu quero lembrar o senhor, né, o senhor quando foi eleito vice-prefeito, o senhor ficou aí durante um ano e pouco, junto com a sua esposa na Secretaria de Promoção Social, né? O senhor recebeu seu salário de vice-prefeito durante esses 3 anos e meio, eu acredito, né, que deve aí, nesses 3 anos e meio, somar mais do que R$200 mil como salário de vice-prefeito. E se o senhor falar que só não teve espaço, porque a oposição, né, ao governo, porque é adversário, enfim, depois que saiu da promoção social, né, é estranho, porque eu acho que o papel de vice-prefeito também é estar junto ao lado do povo, mesmo que não esteja de acordo com as ações do prefeito, mas fiscalizando e denunciando aquilo que estava de errado, e isso o senhor nunca fez ao longo desses 3 anos e meio no governo de Beto da Saúde. Vamos agora à 4ª e última pergunta. Pedrinho Schereni, o senhor tem 1 minuto para formular a sua pergunta. Eu vou informar o candidato que hoje São Francisco, mais uma vez, saiu nas páginas dos jornais do Globo, um jornal de circulação nacional, onde a Justiça Eleitoral, né, coloca como manchete que o TRE investiga o uso da máquina, né, em 6 municípios do estado do Rio de Janeiro, e São Francisco está entre eles, né? Então, a seguinte pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: de acordo com o artigo 136 da Resolução Tribunal Superior Eleitoral 23.372, todo candidato com registro cassado, mesmo que esteja com recurso no Tribunal Regional Eleitoral, terão os votos considerados nulos. É a situação que o senhor se encontra hoje perante a Justiça Eleitoral. Gostaria de saber do candidato adversário que garantias o senhor vai dar à população que esses votos serão validados e computados no dia 7 de outubro. Candidato Frederico Barbosa Lemos, 2 minutos e meio para a sua resposta. Quero reafirmar que o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, o desembargador Luiz Sveiter, presidente, ele me dá plenas condições de estar como estou candidato a prefeito de São Francisco de Itabapoana. Essa afirmação do senhor, o senhor pode até responder juridicamente, porque é uma inverdade. Não tente ludibriar a cabeça do eleitor com mentiras, porque verdadeiramente, se eu não sou candidato, o senhor está preocupado em ver um debate fazer o quê? Se o senhor acha que eu não sou candidato, o que nós viemos fazer aqui num debate? Com relação ao meu cargo de vice-prefeito, com muito orgulho, eu estou vice-prefeito dessa cidade. Em uma oportunidade, o senhor até se colocou que eu mostrar a oposição ao ex-prefeito Beto, que hoje pede voto para o senhor, e está aqui o ex-líder da Câmara,
do ex-prefeito Beto, que afirmou na Rádio São Francisco que ele pede voto para o senhor, candidato Pedrinho Xerene. O Beto está apoiando você, Pedrinho, não a mim. Se você quiser, inclusive, a gente pode requisitar a fita na rádio. Só para reafirmar, eu recebo e recebi meu salário como vice-prefeito. O Beto entrou e saiu. Numa oportunidade, eu fiquei 5 dias prefeito, porque o vice-prefeito só atua na vacância do prefeito, ou seja, se o prefeito se ausentar, o vice-prefeito assume. E assim eu fiz. E assim denunciei. Eu nunca calei a minha voz. Agora, eu nunca fiquei em esquina batendo papo e jogando conversa fora. Agora, com relação ao senhor, em 2008, o senhor recebia dos cofres da Prefeitura de São Francisco, de vencimento mensal, R$ 1.114, só em 2008. Gratificação, R$ 2.207. Seu pai realmente era muito grato a você. De plantão extra, o senhor recebia R$ 2.000. Eu nunca vi o senhor dar um plantão nessa cidade, ainda mais 2. E mais, no mês de fevereiro, abril, maio e julho, o senhor recebeu, cada mês, R$ 4.428 de 13º salário, de férias, aliás. 4 meses de férias, em apenas um ano. Não explique para mim, não. Explique para o eleitor em casa como que o senhor conseguia receber 4 férias em apenas um ano. Candidato Pedrinho Xerene, 1 minuto para a réplica. Bom, o senhor mais uma vez tenta querer confundir a cabeça do povo e falando a questão do debate. Vinha o debate em respeito ao senhor, vinha o debate em respeito à imprensa e em respeito, acima de tudo, à população de São Francisco, porque é a oportunidade que eu tenho aqui de colocar e expor o nosso plano de governo, a nossa proposta de governo. Né? Em relação ao que o senhor disse da Justiça Eleitoral, a própria Justiça que informou ao jornal O Globo, colocando São Francisco nessa situação em que hoje se encontra. Né? O senhor conseguiu apenas uma liminar para manter a campanha na rua. E isso é importante, que se diga, porque o artigo da lei ela é bem claro e diz que, que os votos serão considerados nulos até que se julgue, né? Só Deus sabe também quando, essa ação do senhor, como tantas outras. Em relação ao salário, eu não vou entrar em mérito da questão, até porque o senhor fica forjando situações, né? Forjando situações para querer confundir e enganar o povo mais uma vez. Candidato, acabou o tempo. Por favor, gente, não vamos se manifestar. 1 minuto para a tréplica. Frederico Barbosa Lemos. Mais uma vez, o candidato não responde a você, eleitor de São Francisco. Reafirmar o senhor, como o senhor disse, o senhor veio a debate tendo conhecimento que eu sou o candidato. Se o desembargador Sérgio Sveiter, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, senhor Luiz Sveiter, me concede condições de ser candidato, prova que o senhor veio aqui, porque o senhor tem realmente um oponente, um candidato a prefeito em São Francisco de Itabapoana, e nós vamos ganhar as eleições, pode ter certeza disso. Você é cidadão nessa cidade, você vai ser valorizado. Nós vamos fazer um governo voltado para a família. Eu tenho a minha família, que é a maior alegria do mundo. É minha filha nascer no mês que vem. Está aqui a minha esposa Francimara, onde vai me acompanha. Maior alegria que isso. Poucos têm. E você que tem família, pode se conscientizar, porque nós vamos fazer um governo para a família, não para aventureiros. Muito obrigado, candidato.